Então eu quero te fazer um convite. A palavra de hoje, ela acaba sendo, junto com a de semana passada, nós construímos o entendimento com a palavra de semana passada, com esse. O entendimento sobre a nossa identidade em Cristo. Domingo passado, o tema da mensagem foi restaurando o espírito de fé. Hoje, o tema da mensagem, se você quiser anotar, é descobrindo a minha identidade. Amém, queridos? Nós precisamos descobrir a nossa identidade em Jesus. Nós precisamos saber quem nós somos e quem Ele é. Nós entendemos que quanto mais você busca a Deus e se aproxima dEle, mais você vai descobrir quem você é. Amém, queridos? Mas hoje, de uma maneira até mais completa, eu quero estabelecer um texto da Bíblia que declara algumas características da nossa identidade. Repita comigo assim: eu preciso ter a plena convicção de que eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Vamos falar novamente isso, mas agora mais resumido. Diga, eu sou. Diga, eu estou convicto que eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Então vira para o seu irmão da direita e fala para ele: você é o que a palavra de Deus diz que você é. Queridos, a palavra de Deus, você crê nisso em nome de Jesus? A palavra de Deus, ela fala muito da nossa identidade. Só que nós precisamos estar atentos. Você não é o que o mundo diz que você é. Eu não sei como foi a sua criação familiar, mas talvez tem pessoas aqui que cresceram num ambiente problemático, num ambiente conturbado, num ambiente talvez onde você foi devido à falta de entendimento das pessoas, talvez seus pais ou as pessoas que educaram você. Talvez você cresceu ouvindo que você era algo que a Bíblia não diz isso. Eu quero te dar um toque. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Mas, querido, a Bíblia pode dizer, e eu creio, eu aprendi com o pastor o seguinte, eu creio até nessa fita da Bíblia aqui, irmãos. A Bíblia pode dizer que você é mais que vencedor. Mas se você não acreditar nisso, não adianta a Bíblia falar. Você vai pensar, você vai falar, você vai sentir e você vai agir como uma pessoa derrotada. A derrota não é um evento na sua vida, mas é um espírito que você aceita dentro de você. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo que o espírito que Deus nos deu não foi um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. É muito sério isso. Abra a sua Bíblia. Semana passada nós lemos esse texto, mas eu quero voltar nele. Então, de início, nessa introdução, eu quero que você grave isso. Você tem que ter essa convicção. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Irmãos, não importa como está o cenário em sua volta. Se a Bíblia diz que você pode em nome de Jesus. Você tem que crer. Nós vivemos num mundo em que você vai se deparar com mais pessoas desanimadas do que pessoas encorajadoras. Mais pessoas que talvez vão te dar 1000 motivos para desistir do que algumas que vão dizer, não, eu creio. Mas aonde está a base para eu ter essa certeza? A palavra de Deus. Queridos, nós, como brasileiros, nós temos uma Constituição que temos que honrar ela. Onde ali existem deveres e direitos. Mas acima dessa Constituição nacional, nós temos uma Constituição celestial. E você vai ver que realmente ela é uma Constituição. Então, precisamos entender isso. Eu tenho que ter certeza que o que a Bíblia diz que eu sou, eu vou crer que eu sou. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11.
Na versão atualizada, Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Quando eu tenho fé, é porque eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando. Não há dúvida. Eu tenho certeza do que eu estou esperando. E eu tenho certeza também em quem eu estou esperando. Tem pessoas, todos os dias de manhã eu gosto de mandar uma palavra para as pessoas, que eu tenho o número do WhatsApp. Entenda bem, tem pessoas que por causa da sua decepção com os homens, eles agem com Deus do mesmo jeito. Tem pessoas que por causa das suas decepções e frustrações nos relacionamentos com as pessoas acham que Deus agirá do mesmo jeito. Não, querido, vale a pena confiar em Deus. Hebreus 11 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Querido, entenda bem, quando eu estou cheio de fé, semana passada nós aprendemos, existe um princípio para que eu seja cheio de fé. Não é pensamento positivo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra, quando eu tenho contato com a palavra, o meu espírito é alimentado. O meu espírito é fortalecido. O meu espírito me dá uma base para onde eu posso dar passos de fé. Então a fé, ela é a certeza e também a convicção. Eu preciso ter a convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz que eu sou e acabou. Não importa o que os outros vão dizer para mim. Amém, queridos? Porque não basta só ter fé. Nós precisamos perseverar na nossa fé. Porque nem sempre as coisas vão acontecer na velocidade que você está esperando. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que você está esperando. Mas a Bíblia garante que se eu perseverar, eu serei salvo. E não é apenas a salvação da vida eterna, mas eu terei socorro de todas as situações que eu viver. Amém, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz aqui. 1 de Pedro, por que eu tenho que ter convicção? Eu preciso estar preparado, porque a qualquer momento alguém pode questionar a minha fé. Alguém já viveu alguma situação assim? De você estar crendo pela palavra, não é crendo por causa do vento não, é pela palavra, não é crendo porque alguém deu um sorriso para você e disse, vai dar certo, não. Não, a base que me faz crer é a palavra de Deus. Alguém já esteve cheio de fé, com base na palavra, mas alguém sem entendimento, eu nem vou falar usado pelo diabo, mas uma pessoa às vezes sem entendimento, tentou roubar a sua fé. Já aconteceu isso? Sabe, de você estar com fé, vai acontecer, eu creio, eu recebi uma palavra, Deus é comigo, mas aí de repente aparece alguém tentando. É igual que há um tempo atrás estava tendo um desafio na internet, que era jogar um balde de gelo no corpo assim, já viu? Quem lembra disso? Boa noite. Houston, alô, terra, amém, irmãos? Quem viu? Quem lembra que estava o pessoal jogando gelo assim? Alguém aqui jogou gelo no corpo? Ninguém vai falar agora. Mas irmãos, é como alguém te jogar um balde de água fria. Você está cheio de fé, aí chega aquela pessoa, não sei não, hein? Você tem que ter convicção. É fácil saber se a sua fé está fundamentada na palavra ou não. Porque alguém que está com a... Olha como que Jesus comparou. Ele disse assim, que aquele que ouve e pratica a palavra é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Agora, aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que construiu a casa sobre a areia. Quando veio o vento, a casa dele caiu. Então é fácil saber quando alguém está firme na palavra. Não importa o que as pessoas disserem. Isso não vai influenciar a sua fé. Olhe para o irmão do lado e fala para ele assim, cuidado com os ladrões de fé. Todo lugar tem ladrão de fé, irmão. Tem ou não tem?
Não, ninguém vai roubar a minha fé, irmãos. Porque a minha fé está em Jesus. Amém? A minha fé não está numa igreja evangélica. A minha fé não está num líder evangélico. A sua fé não tem que estar em mim, não, irmão. Eu sou rocha, mas não é a rocha verdadeira, é Jesus. Isso aqui é só uma pedrinha, amém, irmãos? Mas a rocha que nunca se quebra é Jesus. Amém, queridos? Olha o que diz aqui, 1 de Pedro, capítulo 2, não, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem achou, diga amém. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Você tem que estar preparado. A qualquer momento alguém pode te questionar acerca da tua fé. Não só da tua fé em Jesus, mas da fé que você está tendo para algo que você está sonhando. Porque a fé é o recurso que nós temos quando nós não temos mais aonde a recorrer, humanamente falando. Olha o que diz aí. Quem achou, diga amém. Olha o que diz, leiam comigo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre o quê? Estais sempre o quê? Preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aleluia. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Olha, santifiquem a Cristo como Senhor em vosso coração. Jesus não pode ser só o seu Salvador. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. E se você crê que Ele é o Senhor, você vai crer que Deus está no comando e no controle de todas as coisas da sua vida. Que Ele está no controle e no comando de tudo. Nós temos que santificá-lo como Senhor no nosso coração. E temos que estar sempre preparados para responder com mansidão. Amém, queridos? Porque tem pessoas que às vezes a fé que ela tem em Deus é uma fé que agride os outros. A minha fé não pode agredir os outros, né? Todo casamento, às vezes, tem aquele momento que ou a esposa está com mais fé, ou o marido. É verdade ou não é? Não tem isso? Às vezes o marido está cheio de fé, e a esposa está lá, bem, ai, que bonitinha essa sua fé. Será que vai? Né? Ou às vezes é a esposa que está cheia de fé, e o marido está lá, ai, isso é bobo demais. Queridos, a Bíblia diz que eu tenho que estar sempre preparado para responder com mansidão as pessoas. A minha fé, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Se você está num barco que tem pessoas que estão sem fé, tenha paciência com elas. Não agride. É aquela pessoa que diz assim, eu tô cheio de fé, e você está nessa derrota, aí você é um derrotado. Não faça isso. A Bíblia não diz que nós temos que agir assim. Se você está crendo e alguém que está do teu lado não está crendo, tenha paciência, tenha mansidão de saber até esperar essa pessoa compreender, mas não mude a sua fé. Não mude a sua fé por causa de ninguém, não. Nós temos um exemplo bem claro disso. O Abraão saiu da terra dele seguindo a voz de Deus. Deus disse para ele, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser pai de multidões. Só que ele já estava avançado em idade. A esposa, além de avançada em idade, também era estéril. Mas se Deus disse que ia fazer, é porque ele era poderoso para operar milagres. Ele começou muito bem. Saiu pela fé, confiando na palavra de Deus. A nossa fé, a base da nossa fé é a palavra. Deus falou, amém, eu vou. Se Deus não falou, eu vou esperar Deus falar. Agora, se Deus falou e me direcionou, eu vou com tudo em nome de Jesus. Agora, o Abraão saiu. De repente, parece que o tempo passou e parece que Deus não cumpriu. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. O tempo é ferramenta de Deus na nossa vida. Tem coisas que às vezes a gente não entende, mas o tempo é ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar.
Se a minha fé está em Deus, nada vai poder abalar essa fé. Não é o tempo, não é nada, querido. Só que o que aconteceu com Abraão? Passou o tempo, o filho não veio. Aí vem a esposa. Cadê os casais que estão aqui? Cadê os casais que a esposa está do lado? Cadê? Levante a mão. Fala para sua esposa. Vigia em nome de Jesus, hein? Porque aí veio a esposa do Abraão e falou para ele assim: olha a esposa de Abraão falando com ele. Ô bem, Deus falou, né? Eu não sei como que ela chamava o Abraão. Tem esposa que chama o marido de bem, bombom, né? Negão, amém, irmãos? Aí chegou e falou assim: ô bem, Deus falou que ia dar um filho, mas está demorando, né? Eu tive uma ideia. Está vendo a nossa serva ali, H, egípcia? Eu estava pensando aqui, por que você não deita com ela e gera filho? E o filho que ela gerar vai ser meu, porque ela é minha, então o filho dela é meu. E esse é o filho que Deus prometeu. Irmãos, deixa eu falar de todo coração. Deus não precisa que você dê um jeitinho para as coisas acontecerem. Aprenda a confiar e esperar em Deus, que as coisas vão acontecer, sem precisar queimar etapas, sem precisar pegar atalhos. Irmão, o negócio de atalho é perigoso. Uma hora você vai quebrar a sua cara, se você já não quebrou. Com essa mania de querer dar um passo antes de Deus falar. Deus mandou esperar, espera. E creia. A questão aqui não é se você vai ser envergonhado. A questão é que a palavra de Deus não pode ser envergonhada. O que aconteceu? O Abraão, com aquela cara de pau dele, olhou para a esposa e falou assim: ah é, então eu deito com ela? Ah, mas você tem certeza? Deita com ela, acho que eu vou deitar, né? Você está falando, não? Vamos lá, vamos lá, toma vergonha, pai. Deus falou que o filho ia vir da H? Não, Deus falou que era com a Sara. Irmãos, se Deus falou uma coisa, aprenda a confiar e esperar na palavra de Deus. O que aconteceu? Irmãos, até hoje, os descendentes de Isaac e de Ismael estão lutando a chamada Guerra Santa. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez alguém aqui vai se identificar com o que eu vou dizer. Toda vez que você age por conta própria, as consequências são sérias. E a consequência vem, querido. Eu fico triste quando eu vejo jovens, eu fico vendo jovens aqui na igreja. Eu fico triste, irmão, fico triste mesmo. Quando eu vejo uma mocinha aqui da igreja, ou um rapazinho, que está crescendo aqui na igreja, buscando a Jesus. Daqui a pouco eu vejo esse jovem sendo seduzido pelas coisas do mundo. Deixando de dar ouvido à voz, não apenas de Deus, mas até dos seus pais. Porque a Bíblia ensina: honrai pai e mãe. Vai ter consequência, querido. Vai ter consequência. Queimando etapas, tudo tem o seu tempo, amém, irmãos? Vai chegar o tempo de namorar, vai ou não vai? Vai chegar o tempo de casar, vai ou não vai? De gerar filhos, vai chegar o tempo de tudo. Mas aí você vê jovens queimando etapas. Ou às vezes pessoas que estão na igreja, estão indo tão bem. Aí é só, irmão, parece que igual minha avó falava para mim, cresce o olho, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho. E às vezes essa ganância de querer produzir resultado rápido faz você quebrar princípios que lá na frente vão quebrar você. Vou ensinar uma coisa para você aqui. Você quer aprender em nome de Jesus? Olhe para mim aqui. O que é seu, e se você firmar com Deus, ninguém vai impedir roubar isso de você. O que Deus tem para você é para você, meu irmão. Você não precisa queimar etapa. Você não precisa ser ansioso. Fique em paz. Mas o vizinho está crescendo, está arrebentando. Deixa ele. O que é seu, olha aqui. Isso aqui é maravilhoso que eu vou dizer para você. A sua vida e tudo que Deus tem para você está guardado em Jesus. Fique em paz. Tenha paciência que as coisas acontecem. Amém? Diga graças a Deus. Então aprenda a responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da sua esperança. Alguém chega para você: você está crendo que isso vai acontecer. Por que você está crendo? Irmão, você tem que estar preparado. Na palavra.
A palavra tem que estar no coração e na minha boca. Agora, tem gente, irmão, que só tem pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Aí alguém chega para você, vai dar certo porque não sei. Vai dar certo, vai dar certo. Não, não sei. A primeira dificuldade que essa pessoa enfrentar, sabe o que ela vai falar? Ah, eu sabia que não ia dar certo. Por quê? A confiança dela está baseada num sentimento e não na palavra de Deus. Amém? Vamos lá. O que a palavra diz que nós somos? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus diz que nós somos, que eu sou. 1 de Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, é isso que a Bíblia diz que você é. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, e a palavra de Deus diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira coisa que você tem que saber: vocês não estão mais em trevas, vocês estão na luz de Deus. Eu não estou em trevas, eu estou na luz de Deus. Eu não estou em trevas mais. Porque estar em trevas é como se eu apagasse todas as luzes daqui. Estar em trevas é estar cego, sem saber para onde você está indo. É como o apóstolo Paulo diz: eu não estou aqui dando socos como não fosse no ar, sem direção. Não, querido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo e sei que Ele é meu Pai, Abba Pai. Eu não estou mais em trevas, eu estou na luz. Mas olha que tremendo, que eu não coloquei esse versículo aqui, mas você pode abrir e anotar. É Salmo 119, versículo 105. Salmo 119. Vou até anotar aqui para a folha da célula. Salmo 119. Versículo 105. Quem achou, diga amém. Salmo 119, versículo 105. O que diz? Quem achou? O que diz? Lâmpada e luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Deus me tirou das trevas e agora eu estou na luz. Eu tenho que caminhar na luz. Caminhar na luz é caminhar na revelação da palavra de Deus. Ou seja, tudo que eu fizer, querido, eu preciso ter primeiro uma revelação de Deus. Eu preciso ter primeiro o ok de Deus. Porque se Deus disse sim, o mundo inteiro pode estar dizendo não. Vai acontecer em nome de Jesus. Porque se Deus disse, ninguém pode anular a palavra de Deus. Nós somos geração eleita. Diga graças a Deus. Preste atenção, querido, é muito sério isso. Geração eleita significa o quê? Nós somos escolhidos. Nós somos eleitos para um propósito. É fácil entender essa questão da nossa eleição. É um assunto profundo que daria uma pregação inteira só sobre isso. Mas de uma maneira bem simples para você entender. É como, por exemplo, os governantes dessa cidade ou do país. Muitos podem reclamar dos governantes que eles têm, mas eles só estão lá ocupando as cadeiras e tendo aquele poder porque eles foram o quê? Eleitos. E por que eles foram eleitos? Porque algumas pessoas escolheram colocar a sua confiança e o seu voto neles. Eles foram escolhidos. E por isso estão lá ocupando. Querido, agora, esqueça tudo isso que envolve corrupção. Entenda o princípio. Nós fomos escolhidos por Deus. Ele nos elegeu.
Nós fomos eleitos por Ele. Nós somos a geração eleita. Querido, em nome de Jesus, você não é qualquer um. Você não pode aceitar as mentiras do diabo. Você não é qualquer um. Você é geração eleita. Você foi escolhido. Mas foi escolhido para quê? Para ser mais um no meio da multidão? Você foi escolhido para quê? Para fazer vergonha? Para envergonhar aquele que te escolheu? Não! Você foi escolhido por Ele, para que você dê fruto, como está escrito em João 15:16. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Como é que as pessoas lá de fora, ou da sua família, vão acreditar nesse Deus, o qual você tem depositado a sua fé? É através dos seus frutos, é através do seu comportamento, é através das suas atitudes no dia a dia. É no dia a dia, com as suas atitudes, que você vai mostrar para as pessoas que você não é qualquer um. Não é que você tem que se achar melhor do que os outros, mas você sabe quem você é. Você sabe qual é a sua identidade. Eu fui escolhido por Ele, não fui eu que o escolhi, mas Ele me escolheu. Querido, entenda bem. Quando você fala de escolha, significa o seguinte: quem é escolhido é porque existe algo especial naquela pessoa. Você nunca escolhe algo que não tenha importância. Nós somos geração eleita. Olha o que diz aqui, acho que é Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, esse texto é tremendo. Efésios 1, versículo 3 e 4. O versículo 3 diz assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Tudo que acontece, entenda bem, o Senhor Jesus disse para Pedro: olha, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Entenda bem, você acreditaria, porque a Bíblia está dizendo isso, que lá no céu Deus já liberou todas as bênçãos que você precisa aqui na terra? Não, você não crê não. Você não está acreditando não, irmão. Vamos falar um pouquinho assim. Lembra daquilo que você mais está esperando de Deus. Lembra daquilo que você está mais precisando hoje. Jesus já liberou tudo isso. Lá no céu, a ordem de entrega já foi dada. Pastor, mas por que não acontece? Porque, irmão, entenda bem. Eu sou o endereço da bênção de Deus. Mas eu preciso ocupar o lugar que a palavra diz que eu tenho que ocupar. O nosso Deus, ele se move através da nossa fé, querido. Não foi isso que nós aprendemos semana passada? O justo da sua fé viverá. Irmãos, quando você entender esse princípio, e você não apenas crer, mas se manter nessa fé, você pode ter certeza. Você vai ver coisas sobrenaturais na sua vida. As bênçãos já foram todas liberadas sobre nós. Agora, querido, eu preciso assumir o meu lugar em Cristo. Pois a Bíblia diz que Ele nos elegeu nele. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, separados para Deus. Você quer saber o que mais atrapalha as pessoas a realmente viver uma vida vitoriosa em Jesus? É o pecado. A Bíblia diz que Ele nos elegeu para sermos santos, separados para Deus. Irmãos, muitas vezes a pessoa sofre
por não entender que Deus é um Deus santo e Ele quer que o povo dele também seja assim. Um povo que não venha se contaminar com nenhuma sujeira desse mundo. Existe uma sujeira que às vezes aos seus olhos não é, mas é. A incredulidade é uma sujeira que contamina você no processo daquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes nós estamos tão cheios de fé, mas é só uma situação se estabelecer à nossa frente, que aquilo já serve de motivo para a gente colocar em dúvida, até se o que a Bíblia diz realmente é verdade. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Uma pessoa irrepreensível é que não tem o que falar dela, irmãos. Não tem o que chamar a atenção dessa pessoa. É isso que Deus espera de mim. Que eu viva uma vida tão firme na palavra, que ainda que alguém queira apontar algo, não vai encontrar, como foi com Daniel. A Bíblia diz que o rei Dário pensava, sabe, eleger Daniel a um posto de destaque. E então os outros que estavam com ele ali, concorrendo para aquele cargo, a Bíblia diz que eles começaram a procurar algo em Daniel. E a Bíblia diz que eles não encontraram, porque Daniel tinha um espírito excelente. Irmãos, eu não preciso nem falar, né? Daniel, ele ocupava um cargo político. E procuraram e não acharam. Se na época de Daniel tivesse a Lava Jato, o Daniel estava tranquilo. Ele não estava nem um pouco preocupado, porque ele andava com integridade diante de Deus. Irmãos, nós temos que ter isso em nome de Jesus. Esse foi o propósito pelo qual Deus nos escolheu, para que as pessoas lá do mundo olhem você e veja que ainda dá para ser honesto. Ainda dá para ser direito. E isso não é só no que diz respeito à sua fé, mas até ao seu caráter. Amém? Somos geração eleita. O que a Bíblia diz que nós somos também? Sacerdócio real. Nós temos livre acesso para entrar na presença de Deus. Hebreus capítulo 10. Sacerdócio real. Para você entender, a Bíblia, ela divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, as pessoas necessitavam de um sacerdote para conduzi-las até a presença de Deus. É como se você chegasse aqui na igreja e você necessitasse que eu intercedesse por você. Porque você sozinho não teria acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar. Você não poderia sacrificar a Deus pelos seus pecados. Jesus veio, e ele não veio para anular a lei, mas cumpri-la. Jesus veio, e quando ele morre na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima e embaixo. E esse véu, quando ele se rasgou, na verdade, era Cristo dizendo, a partir de agora, todos através de mim terão acesso ao Pai. Nós temos livre acesso à presença de Deus hoje. Olha o que diz, Hebreus capítulo 10, do versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A pior coisa que um pastor pode fazer é ensinar o povo a depender dele. Porque isso é antibíblico. A Bíblia ensina que nós somos reis e sacerdotes. Ele nos chamou para ser reis e sacerdotes. Reis como? Você faz parte da família real. Por isso que eu disse que você tem que ouvir a mensagem domingo passado. Você faz parte do reino de Deus. E nesse reino tem um rei, que a Bíblia diz que é rei dos reis. Nós fazemos parte do reino de Deus.
Você faz parte de uma família real. Deus, ele vê você como um rei. Ou seja, como alguém de autoridade. Diga graças a Deus. Alguém de autoridade. Mas ele também te vê como um sacerdote. Ou seja, um adorador. Deus nos vê como adoradores. Pessoas que têm acesso à presença de Deus. Irmãos, posso ser sincero para você? A depressão nunca vai ter poder sobre a tua vida. Quando você entender que você é um sacerdote. E quando vier a tempestade. E quando você estiver enfrentando um vale. Ou um deserto. Ou até mesmo um gigante na sua vida. Você pode entrar na presença de Deus. E ali a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder. E na presença de Deus. Você vai encontrar abundância de alegria. E na presença de Deus. Você vai encontrar as armas espirituais, que a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Irmão, você não é um coitadinho. Se você quiser ser um coitadinho, o problema é seu. Mas a Bíblia não diz que você é um coitadinho. A Bíblia diz que você é um sacerdote. Assim como a fonte da força de Sansão, humanamente falando, estava nos seus cabelos, a fonte da tua força para vencer tudo que vier na tua vida está na presença de Deus. É na presença de Deus que você vai encontrar forças para vencer um diagnóstico do médico. É na presença de Deus que você vai encontrar forças para vencer uma crise financeira. É na presença de Deus que você vai vencer. Você sabe quem tinha total conhecimento disso? Davi. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi sabia que a fonte da sua vitória não estava nas suas habilidades pessoais. A fonte da sua vitória estava em Deus. Por isso que Davi disse para o gigante: olha, você vem a mim com lança, com espada, com escudos, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Irmãos, a nossa força está em Deus. Tudo que eu preciso está nele. Amém? E quer saber mais? Tudo que você precisa já está dentro de você. Porque se você crê que você é santuário, que você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de você. Então tudo que você precisa já está aí dentro. É só você crer em nome de Jesus. Que você consegue. Somos sacerdócio real. O que mais que a Bíblia diz que nós somos? Nação santa. Separados para Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Nação santa, aleluia. Por isso que eu falei que nós temos uma constituição celestial. Porque a Bíblia diz que você é uma nação santa. Você é um povo de Deus. Eu sou brasileiro. Eu tenho a minha identidade. Você tem identidade? Não tem não? Vai lá no Poupa Tempo que tira rapidinho, irmãos. Quem tem identidade aqui? Não tem não? Vai tirar. Você tem a sua identidade aqui na terra. Mas eu tenho uma identidade lá no céu. Eu tenho uma identidade em Deus, irmão. Eu sei quem eu sou nele. Amém, queridos? Existe uma constituição no Brasil, mas tem uma constituição celestial que é a palavra de Deus. 1 de Pedro 1, 14 ao 16 diz: como filhos obedientes. Diga, filhos obedientes. Quem tem filhos aqui? Levante a mão. Quem tem mais de um filho? Você ama todos os seus filhos? Que pergunta idiota, pastor. Calma. Fica tranquilo. Você ama todos os seus filhos? Ama ou não? Ou você ama mais um do que o outro? Hein? Não vale enquadrar a mãe desse jeito, Bia. Ela está falando: não, você não ama. Olha, você me ama. Não, mas olha aqui. Você ama mais um filho do que o outro, papai e mamãe? Não, mas seja sincero. O filho obediente e o desobediente, ele vai ter o mesmo tratamento? Hein? Vai? Quer dizer que se você fizer isso é injusto. Aí o obediente, você vai lá: parabéns, querido, você é lindo, guti-guti da mamãe.
Aí o desobediente você fala, você é lindo também. Lindo uma ova. Lindo uma ova, rapaz. Eu vou te cortar na vara. Não tem esse negócio não. Que isso, pastor? Conselho tutelar. Conselho tutelar? A minha Constituição é a Bíblia. E a Bíblia fala da vara. Você sabia disso? Fala. Não é para você quebrar ele, matar ele, não. Mas a Bíblia fala da vara, da correção. Que só a vara que consegue quebrar a estutícia que tem dentro da criança. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se eu amo todos os meus filhos, eu tenho 2, eu amo os 2. Mas um filho obediente, irmãos, ele vai ter muito mais com o pai do que o desobediente, a verdade é essa. Porque a Bíblia diz, eu não quero nem entrar nisso, mas a Bíblia diz lá em Provérbios que a vara é para as costas do tolo. A vara é para as costas do tolo. Quer ser cabeçudo? Vai tomar varada mesmo. Agora, anda certo, anda direito, para você ver. Se você não vai alcançar tudo que Deus tem para a sua vida. A verdade é essa. Como filhos obedientes, meu irmão. Como filhos obedientes. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você não pode, olha para mim aqui, olha para mim agora. Você não pode aceitar ter um comportamento igual ao que você tinha quando você era ignorante e não tinha conhecimento da verdade. Antes você não conhecia a palavra. Antes você não conhecia Jesus. Então você agia daquele jeito. Hoje não. Hoje você conhece a Deus. Aí vem sempre aquele cara de pau ou aquela carinha de pau. E fala assim, não pastor, estou começando na igreja. Aqui ó. Você quer irmão desse? Um pouquinho que você começa a vir na igreja e ouvir a palavra, o próprio Espírito Santo vai te mostrando o que é certo, o que é errado. Você só vai fazer o errado se você quiser. Verdade é essa. Eu não posso me conformar, irmãos. Se você no passado era aquela pessoa desanimada, depressiva, sabe? Com aquela síndrome da perseguição. Ninguém gosta de mim. Está todo mundo contra mim. Não, agora não. Agora, irmão, você já sabe. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é povo de Deus, você é rei, você é rainha, você é bênção. Você não vai aceitar a conversa do diabo na sua mente. O que você era antes, hoje, não tem lugar mais para ser na sua vida. Quem está entendendo isso? Amém? Amém? A mulher que era ciumenta. Ai, pastor, começou. As irmãs, tem umas irmãzinhas que é meio ciumenta. Tem ou não tem? Não olha com essa cara para mim não, irmão. Tem umas irmãs que olham assim, quase matando eu aqui no altar. Não, querido. Querida, pode parar. Você é uma mulher de Deus hoje. Ciúme é desconfiança. Você não confia no seu marido, você se casou. Ah, pastor, que eu já estava quase, ficando para titia. Não. Casou, agora você confia. E o homem de Deus? Irmãos, se antigamente você achava bonito ter um comportamento como os homens do mundo, que não podia passar uma mulher, que era bonito até ficar encarando, olhando, medindo, você agora é um homem de Deus. Você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que os olhos é como o espelho da nossa alma. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os seus olhos forem maus, teu corpo vai ter trevas. Então, na verdade, não tem que ficar um cobrando o outro. Eu sou de Deus e acabou em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Então, nós não temos que nos conformar de como nós andávamos na ignorância. Eu não sou mais ignorante. Eu recebi o entendimento da palavra. Olha o que diz. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou. Jesus te chamou, não chamou? E ele te chamou, ele te escolheu. Então sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo.
Santo é separado por Deus. Ou seja, eu não me sinto melhor do que as pessoas desse mundo. Mas eu não estou mais nesse sistema pecaminoso do mundo. Eu agora fui escolhido. Deus me separou. É como se isso aqui, você é meu, eu te escolhi, eu te separei. Agora você não tem mais que ficar na sujeira que você vivia, na vida errada que você vivia. Não, agora você é meu. Você vai fazer a diferença. Você é luz, você é sal dessa terra. A Bíblia está dizendo que você tem que ser santo em toda a vossa maneira de viver. Ser santo no jeito de falar, ser santo no jeito de pensar, ser santo no jeito de fazer negócios. Não, pastor, aí o senhor não pode tocar nisso aí não. Eu sou crente aqui, mas lá fora, não sou bobo não. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você tem que ser santo em toda a vossa maneira de viver. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem esse negócio de ludibriar, a lei de Gerson, a lei de ser mais esperto do que os outros. Não, você não precisa disso. E deixa eu explicar uma coisa para você. Tudo que você fizer, que você sair da palavra, Deus já não está contigo. Deus só vai estar com você naquilo que você fizer, em temor e santidade à palavra dele. Ah, pastor, mas se eu for honesto desse jeito, todo mundo vai passar por cima de mim. Vão me atropelar, vão acabar comigo. Não vão, não. Sabe por quê? Porque se você quiser andar em integridade e justiça perante Deus, Deus vai tomar as suas causas para Ele. Aí todo mundo vai dizer, eu não sei como você consegue crescer desse jeito. Fazendo tudo certinho. Não, é Deus. A minha vitória vem do Senhor. Sabe lá no lugar onde você trabalha? Presta atenção. Você não precisa passar por cima de ninguém. Desculpa da palavra que eu vou dizer aqui. Você não precisa puxar saco de ninguém. Faça o seu trabalho, seja honesto. Haja com sabedoria e santidade a Deus. Porque aquilo que é seu, nem homem, nem demônio, ninguém vai impedir em nome de Jesus. Você vai crescer sendo fiel a Deus, querido. Tem gente que às vezes vai falar para você, tá vendo? Você fica nessa aí, tudo certinho, olha aí, tá vendo? Olha lá o outro lá, como é que tá indo. Fica em paz. O que construiu a casa sobre a areia, construiu mais rápido, é verdade ou não é? Mas quando o vento veio, a casa dele o quê? Irmão, não fica tristinho que eu vou dizer não. Faça as coisas certas, porque senão uma hora a tua casa vai cair. E quando cair, vai ser feio. Faça as coisas certas, querido. Deixa os outros rir de você, zombar de você. Você está aí, ó, um grãozinho atrás do outro. Ei, o que está adiantando? Fique em paz. Esse é o ano da colheita. E a colheita vem, meu irmão. E quando ela vem maior do que a plantação, em nome de Jesus. Fica firme em Deus, que o que Deus tem para você, ninguém vai impedir. Fica firme, diga graças a Deus. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Em tudo que eu fizer, eu tenho que lembrar que eu fui separado para Deus. Ou seja, resumindo, tudo que eu fizer tem que ser para a honra e a glória e a alegria e o prazer de Deus. Tudo que eu fizer tem que ser para a alegria e o prazer de Deus. Você que tem filho, quando seu filho tira uma boa nota, quando o professor elogia o seu filho, não é legal? É verdade ou não é? Hein? Quando você conhece o patrão do seu filho, ele fala, olha, parabéns pelo seu filho, hein? Agora, quando o seu filho, como diz o outro, pisa na jaca, irmão, é feio, não é? Fala, olha aí. Olha o que seu filho fez. Irmãos, a nossa vida tem que ser um prazer para Deus. Tudo que eu fizer, eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver. Amém? Já estamos terminando. A Bíblia também diz que eu sou, e nós somos, todos somos, sacerdócio real. Não, já falei isso, perdão. Nós somos povo exclusivo de Deus. Essa é a parte que eu queria chegar. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Nós vamos encerrar aqui. Êxodo, capítulo 19. Versículo 1 ao 6. Você é povo exclusivo de Deus. Aleluia.
Quem achou, diga amém. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, amém? Vamos lá. Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao 6 diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Deixa eu explicar uma coisa para você. O povo de Deus, povo de Israel, povo escolhido de Deus, por circunstâncias de uma grande fome, foram para o Egito. Eram apenas uma família, Jacó e seus filhos. Lá no Egito, um dos filhos de Jacó, que ele achava que tinha morrido, José, foi enviado por Deus, preparado por Deus para aquele momento, e era o segundo homem mais poderoso do Egito. Só Faraó estava acima dele. Imagine você ter um irmão que é o segundo homem mais poderoso de um país. O que aconteceu foi que a família de José se multiplicou muito, a ponto que várias gerações passaram e eles de uma família se tornaram uma grande nação. Mas agora o faraó que estava ali já não havia conhecido José, não sabia da história. E por isso começou a temer o crescimento daquele povo. E começou a afligi-los, a escravizá-los. E o povo então começa a clamar. Então Deus levanta um libertador, Moisés, que havia sido criado em toda a cultura do Egito, mas pertencia ao povo de Deus. Moisés então, com a força de Deus, liberta Israel do Egito. Agora Israel não está mais no Egito. Eles não estão mais na escravidão, eles estão livres. Queridos, tudo que aconteceu lá no Egito apontava para os dias de hoje. Porque assim como Moisés foi o libertador do povo de Israel, Jesus Cristo foi e é o libertador da humanidade. Jesus nos libertou. O Egito simboliza o sistema do mundo que nós vivíamos antes de conhecer a palavra. É tão engraçado isso, irmãos. Tem gente aqui que quando estava no mundo, batia no peito e gritava: eu nunca vou ser evangélico. Eu nunca vou entrar numa igreja evangélica. É verdade ou não é? Eu nunca vou entrar numa igreja. Esses crentes tudo doido. Glória a Deus que você está aqui. Agora presta atenção. Jesus te libertou de toda aquela escravidão. Queridos, eu quero que você receba isso no teu coração. Você está livre em nome de Jesus. Tudo que você sofreu no passado, você não tem que sofrer hoje. Ele te libertou. Mas e agora? Eu estou livre, fui liberto, não estou mais no Egito, não estou mais debaixo do chicote do faraó, não estou mais preso pelas correntes de faraó. E agora? Agora é uma nova vida em Jesus. Agora é uma nova vida em Deus. E olha o que diz. Versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, leiam comigo esse trecho. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eles tinham saído do Egito, eles tinham saído da escravidão, agora eles eram livres. Mas, querido, não adianta nada eu ser livre e viver uma vida de qualquer maneira. E viver uma vida sem responsabilidade. Jesus me libertou por um propósito, irmãos. Ele me tirou das trevas e me trouxe para a luz com um propósito. Ele quer que eu seja sal dessa terra. Ele quer que eu seja a luz nesse mundo. Ele quer que eu faça a diferença, a começar na minha casa. Em todo lugar que eu for, Ele quer que eu seja
alguém que vá resplandecer e refletir a glória dele para as pessoas. Querido, é muito sério isso. Deus, ele não te libertou para você ser uma pessoa qualquer nessa terra, viver uma vida de qualquer jeito, sem alvos, sem propósito, sem razão. Não, ele tirou você daquele mundo de perdição para que você hoje possa entender, existe um propósito pelo qual Deus me chamou. E pode ter certeza que uma das características do propósito que Deus chamou é que através de você, essa mesma luz que você recebeu hoje, possa chegar em outras pessoas. Agora entenda bem. Ele disse, vocês saíram do Egito, tirei vocês do Egito, não tirei? Vocês estão livres, amém. E agora, o que a gente faz? Ele chega e diz assim, se vocês agora, diligentemente, ou seja, zelosamente, cuidadosamente, derem ouvidos à minha voz, ou seja, à minha palavra, e guardar o concerto que eu fiz com vocês, vocês serão a minha propriedade peculiar. Quer ver, para você entender isso? Quem aqui já passou em frente a um terreno abandonado? Quem já passou em frente a um terreno abandonado? Quem está feliz, diga amém, aleluia. Já estou terminando, amém? Você já passou em frente a um terreno abandonado? Mato até em cima, é verdade ou não é? É ou não é? Tem uma marca que qualquer terreno abandonado que você passa, como diz minha avó, é batata. Aquele cheiro de bicho morto. Hein? De carnes, né? Como é que fala? É carniça. Aquele cheiro de carniça, é verdade ou não é? Então, quando você passa em frente àquele terreno, você olha para ele e você já fala assim, meu sonho é construir uma casa nesse terreno. Com esse cheiro maravilhoso de carniça. Hein? Você fala isso? Você diz, sai fora. Deus, irmão, você quer passar até rápido. Você fala assim, vai. Fecha o carro, que cheiro horrível. Meu Deus do céu, quem foi? Cheiro horrível, irmão. Sabe qual é a marca desse lugar cheio, desse terreno abandonado? Todo mundo, qualquer sem noção e cabeçudo, encosta o carro ali e joga lixo. É verdade ou não é? Qualquer, nem vou falar o nome, qualquer inteligente, passa ali e descarrega todo o lixo dele. Ou seja, tudo que não serviu para ele, fez uma construção, não, para que alugar caçamba? Joga naquele terreno ali, ó. Fala, Deus. E joga lá, né? Irmãos, isso tudo acontece até um dia que alguém descobre de quem é aquele terreno e vai lá e paga um preço por ele. Chega lá e fala, quanto que você quer nesse terreno aí? Ah, eu quero tanto. Ah, não, mas calma, não, tanto. Beleza, paguei. A primeira coisa que a pessoa faz quando compra aquele terreno, ele vai lá e limpa ele, né? E dá trabalho para limpar, irmão. Quem já limpou terreno aqui? Todo mundo na boa, né, irmão? Né? Vai limpar um terreno para você ver. É dureza, irmão. Roçar terreno, né? Capinar o bichão lá, arrancar lixo. Mas aí quando tá limpinho, irmão, fala a verdade. Quando tá limpinho, até a visão daquele lugar muda. Porque por conta da sujeira, às vezes a pessoa não tinha nem dimensão do tamanho que era aquele lugar. Mas depois que limpa, todo mundo, nossa, olha, você viu? Terrenão. Bonito. Para aí, vamos ver. Antes da carniça, vamos. Agora não. Olha lá o terrenão, que bonito. Sabe o que a pessoa faz quando ela paga o preço? A primeira coisa, ela limpa. A segunda, ela vai lá e cerca. Seja com um muro ou com uma cerca. Por quê? Tem dono. Cerca. E já taca logo uma placa daquela assim, ó. Propriedade particular, não entre. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Aquela pessoa comprou o terreno, vai lá e de repente vende para alguém.
Porque aquele terreno que ninguém olhava agora atrai os olhos, tem valor. E aí vai lá uma construtora e que olha para aquele terreno e já vê coisas grandes. E compra aquele terreno. E já contrata um arquiteto abençoado. Que já projeta lá junto com o engenheiro. Aí ele já faz o desenho e coloca aquele baita outdoor lá. Em breve esse lindo prédio vai estar aqui. E aí começa o processo. Porque, irmão, é bonito quando você vê o prédio construído. Mas o início é a parte mais chata de todas. Que começa a quebrar. É ou não é? Porque quanto maior é a construção, mais forte tem que ser o alicerce, a fundação. E começa a quebrar aquilo. Irmãos, daqui a pouco, eu já vi isso várias vezes. Você passa aqui em São José mesmo. Você passa perto do lugar, estavam mexendo só ali na fundação. Daqui a pouco o prédio já está. Visite o decorado. Irmão, aquele terreno sujo, horrível. Daqui a pouco, aquelas mesmas pessoas que desprezavam ele, começam a dizer, ai, como eu queria comprar um apartamento aí. Irmãos, a Bíblia está dizendo que se você tiver o zelo e o cuidado de ouvir a voz de Deus, você saiu do Egito. Só que o Egito tem que sair de dentro de você também, tá bom? Não adianta Deus ter te libertado do Egito e você continua agindo como escravo. Se sujeitando aos chicotes do inimigo. Ele te comprou com o sangue dele. O sangue dele, a palavra dele te limpa. A Bíblia diz em Salmos, como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Ele te guarda, ele te protege hoje. E ele tem um projeto para a sua vida. Ele tem um plano, ele tem propósito na sua vida. Mas você precisa deixar ele trabalhar em você. Quebrar as coisas que precisam ser quebradas. Transformar as áreas em você que precisam ser transformadas para que a construção dele venha sobre você. Porque a Bíblia diz que nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus. Irmãos, ele nos chamou, e ele nos escolheu, e ele nos adquiriu. Nós somos propriedade do Senhor, e ele tem algo a fazer em você, que vai beneficiar não só a sua vida e a sua família, mas muitas pessoas, que quando olharem para a sua vida, e ver o que Deus fez, e a transformação moral e espiritual que Deus fez em você, elas vão querer também essa obra na sua vida. Porque elas vão dizer, se Deus fez isso com você, eu quero que Ele faça em mim. Mas é muito mais. Último versículo. Versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. E essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmão, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus me separou para ser sua propriedade particular. Para ser um reino de sacerdotes. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sou o único sacerdote nessa igreja. Essa igreja é uma igreja de sacerdotes do Senhor. Pessoas com acesso ao trono de Deus. Pessoas com autoridade do nome de Jesus. Para que aonde você for, a justiça de Deus chegue naquele lugar. E anule e desfaça toda a injustiça do diabo. Querido, você não é qualquer um. Você é um escolhido de Deus. Você é sacerdote do templo, do trono. Não fique triste, mas eu vou dizer. Existem pessoas que Deus tem colocado no teu caminho, para que através da tua vida, a justiça de Deus e a glória de Deus se manifeste na vida dessas pessoas. E Deus vai cobrar isso de você. Porque Ele vai dizer para você, você tinha algo para dar, e você reteve, e você se escondeu. Você se acovardou. Nós não podemos ter medo de refletir a glória de Deus, o amor do Pai para a vida das pessoas.
Existem muitas pessoas sofrendo porque não sabem quem elas são, porque não sabem o que Deus fez por elas. Recapitulando, querido, nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos povo exclusivo de Deus. Irmãos, se você entender isso aqui, você não vai depender mais da oração de ninguém. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. Aliás, orem por mim, amém? Amém? Quem ora por mim? Está orando pouco, ora mais. Estou precisando de bastante oração. Ora bastante, pastor. Amém? Mas eu não vou mentir para você. Se você não orar por mim, eu não vou ficar sofrendo. Porque eu sou um sacerdote. Eu tenho acesso ao trono de Deus. A hora que eu quiser, eu vou nele. Eu não preciso de alguém. Ai, você fala para ele, para mim? Fala para ele. Não. Eu mesmo falo. Eu tenho acesso a ele, como você. Sabe o que vai acontecer? Se você começar a acreditar nessas palavras que Deus tem me dado aqui, você vai entrar em casas onde tem pessoas doentes e você vai dizer, não, o reino de Deus chegou aqui agora. Porque o reino de Deus está em mim. O reino de Deus chegou aqui. Eu vou orar por você. E em nome de Jesus, a cura chegará para a tua vida hoje. Não, fica tranquilo, eu vou falar para o obreiro lá da igreja. Não, que obreiro? Vocês todos são sacerdotes do reino de Deus. Você não vai esperar por ninguém, você vai dizer, peraí. É no ponto de ônibus, é na fila do banco, é na feira, é no supermercado, é andando na rua. Eu profetizo em nome de Jesus. Você vai ter que tomar uma posição sobre isso, porque eu profetizo isso sobre a tua vida. Você vai estar andando na rua e tem gente que vai começar a olhar para você assim, ó. Deixa eu falar com você. Não fala não quero falar não. E a pessoa vai correr atrás de você. Não, peraí, eu vi alguma coisa diferente em você. Irmão, não adianta. O que Deus tem depositado em você é um depósito precioso. E você vai ter que se posicionar. Mulher de Deus, homem de Deus. Irmão, o diabo não vai ser mais problema para você. Você já aprendeu semana passada. O problema dele é que nós somos semelhantes a Deus, ele não. Você não vai ter mais problema, não. É porque você sabe, não, fica tranquilo. O meu Deus é maior que tudo isso aí que está te assolando. E eu cheguei para trazer luz onde há trevas. Porque um dia eu estava em trevas, mas agora eu estou na luz. Irmão, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Você crê nisso? Fique de pé, em nome de Jesus.